É fato que alguns têm negado a Jesus cada dia por muito menos. Tem negado a Jesus por muito menos. E eu preciso te ajudar a se acordar, porque aqueles que negam Jesus aqui, aqueles que recusam servi-lo aqui, infelizmente não estarão lá com ele na glória. Aqueles que negam Jesus diante dos homens aqui, o Pai, quando vier na sua glória. Aliás, Jesus, quando vier na sua glória, com os anjos de Deus, Jesus também vai negar essas pessoas. Você não tem negado a Jesus? Ou tem estado firme com Ele? Para Paulo havia uma esperança viva. Para aquele jovem José, havia uma esperança viva. A esperança de estar com Cristo. Se entrarem aqui agora os inimigos do Evangelho, com armas em punho, e colocar-nos num paredão e disserem, negue a Jesus ou você vai morrer, o que é que você vai fazer? Diante da tortura, muita gente negaria a sua fé, ou até por muito menos. Alguém fazendo uma pesquisa no Brasil, há poucos dias me enviaram um vídeo. E um irmão pedia a algumas pessoas para mentirem, que elas iriam ganhar dinheiro. E ele disse, eu estou fazendo uma pesquisa a respeito da fé. E como está muito discrepante, desnivelado, tem muita gente que crê e tem muita gente que diz que não. Que são poucos os que dizem serem ateus, e eu preciso de mais gente que diga que é ateu. Eu vou pagar você. Aquela pessoa havia dito, eu sou crente. Mas quando ele colocou o dinheiro na mão da pessoa, dizendo, não tem nada a ver, você só vai negar e dizer que não crê em Deus. Eu vou te dar dinheiro. E essa história é antiga. Então muitos disseram, eu não sou crente, eu não creio em Deus. Que ideia é essa de Deus? Que loucura é essa? A pergunta que eu te faço é, será que você não tem negado a Jesus diante de coisas tão pequenas? Deus não te trouxe aqui para você ser enganado. Eu quero trazer uma rápida mensagem a respeito da maior esperança daqueles que caminham com Jesus. Essa esperança não é para todos. Essa esperança é só para quem creu em Jesus e permanece firme com Ele. Então tem gente aqui que vai voar de alegria, enquanto alguns vão ficar preocupados. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1, e vamos ler a palavra de Deus. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, diz, amados, e eu já vou lendo. Esta é agora a 2ª carta em que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que vossos apóstolos vos ensinaram. Diga, essa carta é para a gente lembrar. Mais forte, irmão, por favor, é para lembrar. Irmão, é para você lembrar que tem uma promessa, que tem uma esperança. Verso 3, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias, diga, últimos dias, surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Esse é um dos outros sinais dos últimos tempos. Surgirão muitos zombadores. E zombadores do quê? Zombadores da palavra de Deus. Nos últimos dias, se levantarão aqueles que vão zombar, vão questionar, vão colocar em dúvida. A
Palavra de Deus. Homens perversos, homens imorais, seguindo suas próprias paixões. Verso 4, eles proclamarão. Veja o que é que eles proclamam. O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Sabe qual é o questionamento deles? É o questionamento sobre a volta de Jesus. Eles estão questionando a respeito de uma promessa. Uma promessa feita por Jesus. E sabe qual é a promessa? A promessa de que ele vai voltar. Jesus virá mais uma vez aqui. Jesus vai voltar. Os zombadores questionam, os zombadores não creem, os zombadores dizem, onde está a promessa da sua vinda? As coisas continuam do mesmo jeito, mas eu quero te dar uma certeza hoje, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Oh! Oh, Ramacaya Shoreclai. Não, aplauda com força, levante a voz e diga aleluia. Quem fez a promessa não foi o senhor Zezinho, com todo respeito ao senhor Zezinho, se tiver algum aqui principalmente. Quem fez a promessa não é um ídolo de mentira, mas é o próprio Deus, é aquele cuja palavra é fiel, é aquele que quando fala ele faz, é aquele que podem passar céus e terra, mas a sua palavra não vai passar. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Então quero te avisar, você que está aqui hoje, lembre-se, Jesus vai voltar. Ei, você não ouviu? Eu repito, Jesus vai voltar. Aleluia. Lecaia soura manacaia sandaraia. Ele prometeu que vem. Ele disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e tiver preparado lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Você pode dar louvores a Deus essa noite? Lemanaia Sandaraia. Ele já foi, ele já preparou o lugar e muito em breve ele virá nos buscar. Jesus vem buscar o seu povo. Ele tem um povo na terra, um povo denominado de igreja, eclésia, um povo que muitos chamam dos crentes, de forma até pejorativa, os bíblias. Ele tem um povo nessa terra, um povo que renunciou ao pecado, um povo que renunciou às imundícies desse mundo, um povo que nasceu de novo, que abandonou a vida velha, que teve um encontro com Ele, se arrependeu dos seus pecados e permanece firme com Ele cada dia. Jesus prometeu que vem buscar o seu povo. Ele disse, eu vou preparar lugar. E quando tiver tudo pronto, eu venho buscar a minha igreja. Ele mandou o Espírito Santo para cá. O Espírito Santo está preparando a igreja para o dia do encontro, para o dia do casamento, para as bodas do Cordeiro. Muitos crentes não entenderam. Estamos aqui sendo treinados, estamos aqui também sendo preparados para o grande dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Isso vai ser um acontecimento mundial. Todos os nascidos de novo, todos os crentes em Jesus, em todo o mundo, vão sumir no mesmo instante. Vai ser um acontecimento súbito, numa hora inesperada, quando nenhum imagina. Jesus virá, Jesus virá. Ele prometeu, Ele virá. Se essa é a sua esperança também, levante a voz, faça alguma coisa, levante a voz e o adore. Jesus virá outra vez aqui. Ele vem buscar o seu povo, Ele vem buscar a sua igreja. Não importa quantos homens de nós.
Nós cremos na sua palavra. Credes em Deus, disse ele. Crede também em mim. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando ele subiu aos céus, após a sua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus ficou com os discípulos, comia com eles ainda mesmo, depois de ressuscitado. Seu corpo glorificado, ele podia entrar pela parede. Ele ministrou muitas coisas ainda aos seus discípulos. Mas houve um dia em que ele precisou voltar para o Pai. Esse foi um dia que eu imagino foi muito difícil para os apóstolos. Foi muito difícil para os discípulos. Porque embora Jesus estivesse ali com o corpo glorificado, e de vez em quando ele aparecia, aquilo, imagino eu, confortava muito o coração deles. Mas chegou o dia que ele deveria retornar para o Pai. E ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. Se eu não for, eu não tenho como derramar a promessa que eu recebi do meu Pai, que Deus vai dar a vocês, o Deus Espírito Santo. Eu preciso ir. E no Monte das Oliveiras, em meio a mais de 500 irmãos, Jesus foi elevado às alturas, e até que as nuvens o encobriram, e todos estavam olhando para o alto. Eu imagino alguns chorando, pensando, ele foi embora, Jesus estava subindo para o Pai. Mas nesse exato momento a Bíblia diz que 2 varões de branco, 2 anjos desceram e disseram àqueles irmãos: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Por que estáis atônitos, admirados, olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará, assim como vocês estão vendo subir, ele voltará. Jesus vai voltar aqui. Jesus vai voltar. Quer você acredite ou não, não depende do se você acredita ou não. Ah, não acredito, o problema é seu. Esse apóstolo não é educado. Encare como você quiser. Jesus vai voltar, e muitos vão ser pegos de surpresa na sua volta. Muitos vão estar como aquelas 10 virgens. Infelizmente estiveram na igreja, mas a lamparina vai estar vazia. Não tem fogo, não tem calor, não tem luz. E quando quiser buscar o Espírito Santo, quando quiser buscar unção, já vai ser tarde demais. Jesus já levou a igreja. Então, irmão, seja fiel agora. Seja crente para valer agora. Eu estou vendo muitos rostos novos. E eu estou muito feliz de vê-los aqui hoje. Mas já quero alertá-los que a vida com Jesus é muito mais do que fazer uma visita no dia de uma chegada de encontro. Jesus quer que você more na presença dEle, quer que você permaneça na presença dEle, quer que você seja fiel a Ele todos os dias, até a morte. Jesus está voltando. Os tempos são difíceis, os dias são maus, diz a Bíblia. Só quem não é salvo não percebe. Mas quem tem o Espírito Santo, quem está ligado a Deus, sente que nós não estamos caminhando para o começo, nós estamos caminhando para o final. Jesus está voltando. Os dias são maus. Não se respeita mais família, não se respeita mais crianças, não se respeitam mais os pais, não se respeita mais a autoridade. Esse mundo vai entrar em uma desordem total. A terra está gemendo. Esse é o verão curitibano. Cadê o sol? A gente brinca, mas é a terra que está em desordem. Lugares que eram para estar fazendo calor agora estão nevando. Lugares que eram para estar fazendo frio, está sol lascando lá, queimando, matando pessoas. Seca. Terremotos. Tsunamis.
Nós estamos esperando o quê? Nós temos nos tornado insensíveis aos sinais de Deus. Deus está falando, os céus estão falando, sinais estão acontecendo nos céus, sinais estão acontecendo na terra, mas ainda assim, há muitos que estão como que aquele animal com um tapado aqui, com um negócio nos olhos aqui, não consegue enxergar, não consegue perceber, não consegue ler os tempos proféticos. As pessoas vivem como se Deus nem existisse, como se não houvesse uma prestação de contas um dia. Ei, a Bíblia diz que todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, e todos nós vamos dar contas das coisas que fizemos enquanto estávamos aqui. Todos nós daremos contas do que falamos, de como vivemos a nossa vida aqui. Haverá prestação de contas. Os dias são maus. O mundo está todo preparado para a chegada do anticristo. Está tudo pronto. Os tempos estão findando. Jesus está voltando, Guga. Jesus está voltando, Rafael. Ele disse a respeito dos sinais. Nunca se viu tantas seitas, nunca se viu tantas profecias falsas, falsos profetas. No entanto, a palavra de Deus permanece para sempre, eterna e poderosa. Israel está lá, para todos verem, conforme Deus havia dito. Israel foi levantado. Luas de sangue apareceram nos céus por esses tempos. A questão não é só ver as luzes de sangue, mas o que isso causou em nós. Sinais estão acontecendo, as coisas estão se cumprindo numa velocidade muito grande, mas o que eu percebo ainda é uma distração enorme. Muita gente ainda continua se desviando dos caminhos do Senhor, por balela, por besteiras. Eu quero te avisar uma coisa, você pode até ficar ofendido comigo, não é minha intenção lhe ofender. Se você não se apegar com Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se arrepender da sua vida fria e indiferente com Deus, essa vida cheia de rebeldias, Jesus vai voltar e infelizmente você vai ficar. Ele vai separar os cabritos das ovelhas. A igreja está cheia de joios, joio misturado com trigo, e a gente quer tirar muitas das vezes o joio, mas a palavra de ordem é: deixa crescer o joio com o trigo, porque aquele que vem fazer a ceifa vai separar no dia da sua volta. Ele vai separar joio de trigo. Você pode enganar pastor, você pode enganar o irmão da célula, você pode enganar líder, mas a Deus ninguém engana. Jesus está voltando. O que é que essa palavra vai produzir na sua vida? Vai produzir temor ou você vai sair com raiva daqui? Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem. Jesus está te chamando. É tempo de arrependimento. É tempo de levar Deus a sério. É tempo de emendarmos os nossos caminhos. Isso fala de consertarmos as nossas veredas e buscarmos a Deus enquanto é tempo. Invocá-lo enquanto ainda o podemos encontrar. Virá um tempo em que as pessoas vão buscar a Deus, mas não vão achá-lo. Deus está dando um tempo de oportunidade para as nações. Mas a Bíblia diz que esse tempo vai passar também. Esse tempo vai passar. Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14, a Bíblia diz. Romanos capítulo 13. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto,
abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. A nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Hoje de manhã eu falei sobre um dos sinais dos fins dos tempos, os falsos movimentos, onde a Bíblia não é a palavra de Deus tal como ela é, mas se precisa de um livro espiritual revelado, ou escrito pelo fundador da seita, ou escrito por algum anjo, dado por algum anjo, um suposto anjo. Onde a Bíblia não é a palavra de Deus, então Deus não está presente, porque a sua palavra e ele são um só. Onde a Bíblia não é suficiente, mas há homens cuja autoridade da sua fala tem maior peso do que a palavra de Deus. Isso é uma seita. A autoridade máxima nesse lugar é a autoridade da palavra de Deus, a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é quem governa aqui, Ele é o pastor dessa igreja. Esse lugar aqui, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e é suficiente para salvar. Não precisa de outro meio, não precisa de boas obras para ser salvo, até porque a maior das boas obras quem fez foi Jesus na cruz. E a maior boa obra que a gente pode fazer para nós mesmos é crer no que Ele fez, reconhecermos que somos pecadores miseráveis e nos arrependermos dos nossos pecados, nos entregando ao Filho de Deus, buscando a Ele humildemente. Ele é o único que salva. Igreja nenhuma salva, em nenhum outro há salvação, só Jesus salva. Mas existem tantos movimentos onde Jesus é apenas um profeta, onde Ele é apenas uma luz, onde Ele é apenas um iluminado. Mas eu quero te dizer que Jesus é Deus. A palavra estava com Deus, o verbo, e o verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, a Jesus seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E se tem alguém que pode dizer o mesmo, faça alguma coisa e o adore. Aleluia. Fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo. Chamados para as boas obras. Efésios capítulo 6, capítulo 2, do 8 ao 10. Vemos a perseguição religiosa. Irmãos nossos em Cristo, tal como esse jovenzinho, estão sendo assassinados covardemente pelo mundo afora. Por quê? Qual foi o crime que eles cometeram? Qual foi a transgressão que aqueles irmãos na fé, lá no Egito, cometeram para terem suas cabeças cortadas, seu pescoço cortado na praia, pelo Estado Islâmico? Qual foi o mal que eles fizeram? Qual foi o crime que eles cometeram? Sabe qual foi? Eles creram em Jesus. Eles aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eles creram na palavra de Deus. Isso foi o suficiente para uma religião intolerante, fundamentalista, assassinar nossos irmãos. E vem para o nosso país dizendo que não tem nada disso. Vai você pregar na Arábia Saudita lá, vai? Você vai ter sua mão cortada se carregar uma Bíblia. Mas eu quero dizer que o Brasil é uma nação evangélica.
E esse país tem promessas. Jesus vai fazer uma obra tão grande nesse país. Daqui vai sair missionários para o mundo todo. Já tem saído. Vai sair mais ainda. Porque Jesus, antes da sua volta, vai derramar do seu poder, da sua unção e do seu Espírito sobre toda a carne. Jesus está voltando. O amor tem se esfriado. Esses dias me mandaram uma foto de um cachorrinho com um feto de uma criança na boca. Segundo o relato, dizia que foi em Brasília. A mãe teve o filho, jogou no lixo. O cachorrinho viu, pegou o filho, o bebezinho ainda, o feto, cheio de sangue, e levou até algumas pessoas que cuidaram daquela criança. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Na China comunista, só podia ter um filho. Agora me parece que estão abrindo para ter 2. Então quem tinha mais de um filho, quem tinha 2, jogava o filho na rua, como se estivesse jogando lixo na porta para o lixeiro levar. Nós vivemos os dias perversos. Esses dias recebi uma foto. Um homossexual pegou uma criança que havia adotado. E está lá a criança, uma menina. Mas lá dizia, não é uma menina, é um menino transformado em menina. Eu quero lhe dizer que eu não sou profeta de fatalidades, de destruição. Mas, biblicamente falando, o mundo irá de mal a pior. Há uma ideia do homem sem Deus de construir um paraíso na terra. A ideia do anticristo, da nova era. E de tantos movimentos anti-Bíblia, anti-Jesus. Que as coisas estão indo bem e que tudo tende a melhorar. Ei, deixa eu te dizer. Estamos caminhando para o fim. O homem cada vez mais se torna insensível, imoral, desobediente aos pais. Quer que eu leia para você? 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou te mostrar o retrato do homem sem Deus, do tempo do fim. Vou te mostrar o retrato dele. Como é o homem sem Deus? O seu perfil é o perfil do anticristo, do homem ante a pessoa de Cristo, contrário a Cristo, contrário à Bíblia, contrário a tudo aquilo que se refere a Deus, a sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra de Deus diz: saiba, portanto, ou sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia, negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Sabe o que diz a Bíblia? Veja comigo aqui, verso 9, para resumir. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Não irão longe. Deus virá com seu juízo sobre essa terra, viu? Deus virá com juízo sobre a terra. Deus virá com juízo. Isso já aconteceu antes. E a Bíblia adverte a todos nós que aquilo que aconteceu no passado ficou escrito na sua palavra, na palavra de Deus, para exemplo nosso, para ensinamento para nós. Deus deixou registrado para que isso se torne um ensinamento para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 10, 11 e 12 diz que as coisas que lhe sobrevieram se tornaram exemplos para nós.
Para quê? Para que nós não caiamos como eles caíram. 1 Coríntios capítulo 10, versos 11 e 12. Tudo isto lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Diga, o final dos tempos já chegou, irmão. Fala isso para a pessoa ao seu lado, diga, o final dos tempos já chegou. Sabe, Jesus vai voltar. E essa é uma verdade. Lá no passado, Deus já exemplificou o que Ele vai fazer. Eu vou te mostrar o que Ele já fez no passado, vai fazer de novo. Está registrado como ensinamento para nós. Deixa eu ler a história de um homem para vocês. Gênesis capítulo 5, por favor. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 5. Aleluia. Versos 21 a 24. Conta a história de um homem chamado Enoque. Diz assim sobre esse homem: quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Sabe o que significa isso? Foi depois que esse menino chamado Matusalém nasceu, que Enoque teve um encontro real com Deus. Depois que o seu filho nasceu, esse homem teve uma experiência com Deus. E dali em diante, ele começou a andar com Deus. Depois que o seu filho nasceu, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Ele andou com Deus, sempre em comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu um dia? Ele desapareceu, ele foi arrebatado em vida. Enoque não conheceu a morte. Vai acontecer de novo. Só que não vai ser só o Enoque, vai ser Raimon também. Eu não sei se tem mais algum nome aqui, mas o meu eu posso dizer, Raimon vai. Aleluia, eu não ouvi seu nome, acho que você não acredita muito, mas eu posso dizer o meu, Raimon. Jesus está voltando. Esse homem andou com Deus. Sabe qual é o povo que vai ser arrebatado? É o povo que comendou Enoque, hoje anda com Deus. Você anda com Deus? Você teme a Deus? Porque andar com Deus aqui reflete muita coisa. Enoque amava a Deus, Enoque obedecia a Deus, Enoque servia a Deus, Enoque tinha uma comunhão íntima com Deus. Uma criança explicando para o seu pai essa história disse: sabe o que aconteceu, papai? Enoque era tão amigo de Deus, Enoque andava tanto com Deus que um dia ele chamou Deus para ir com ele em determinado local. E eles foram andando e foram conversando. E Enoque andando com Deus ali, eles resolveram ir num outro lugar. Deus resolveu ir num outro lugar com Enoque, só que era um lugar bem mais longe. Aí Deus falou para ele assim: Enoque, vem comigo para minha casa para você descansar um pouquinho, meu filho. E assim que aconteceu, papai. Enoque foi para a casa de Deus. Até os pequeninos entendem a revelação. Eu não sei se você entende, mas a qualquer momento desses, num abrir e fechar de olhos, quando ninguém imaginar, Jesus irá voltar. E quem estiver andando com Deus nessa geração, como Enoque andou com Deus no meio daquela geração perversa, quem estiver andando com Deus aqui hoje, será também arrebatado, tal como Enoque foi. E sabe o que vão dizer? Eles desapareceram, eles sumiram. Sumiram como? Sumiram
Eles andavam com Deus, é isso que a gente sabe. Eles eram aquele povo da Bíblia. Eles eram aquele povo que adorava a Deus. Eles eram aquele povo que temiam a Deus. É só isso que a gente sabe. Não os encontramos, não sabemos onde eles foram. Só sabemos de uma coisa: eles andavam com Deus. Eu acho que eu estou pregando para um povo tradicional nesse lugar, só pode. Mas se tem alguém que anda com Deus aqui, por favor, faz alguma coisa. Lemanaia Sandaraia. Aleluia. Vão nos procurar, mas não vão nos achar. Posso imaginar aquele povo procurando Enoque. Vê se ele não está na Caratia. Vê se ele não foi visitar um parente. Ninguém encontrou Enoque até hoje. Sabe por quê? Diga comigo: Deus o arrebatou para si. Levante a voz e dê glória a Deus. Alebaraçandarabacaia. Aleluia. Tem alguém que pode dar um grito de júbilo nesse lugar? Levante a voz. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Eu não sei quantos aqui estão aguardando, ansiosos à sua volta, mas Ele prometeu e Ele virá, porque como diz 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, Ele diz: ainda que alguns achem que a sua promessa seja tardia, ainda que alguns pensem que o Senhor esteja demorando, Deus não está demorando, Deus não está demorando, Ele há de cumprir a sua promessa no tempo certo, na hora certa. O que é que Deus está fazendo então? Ele está te dando um tempo. Sabe como é que chama esse tempo? Oportunidade. Sabe o que diz 2 Pedro 3,9? Diz: Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem a um arrependimento e sejam salvos. Deus está tendo misericórdia de nós. Para Deus um ano é como um dia, como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa. O que é que Ele está fazendo então? Ele está tendo misericórdia de você que está desviado. Ele está tendo misericórdia de você que está longe. Você que não está sendo como Enoque, que não está andando com Deus, que está se deixando influenciar pelo mundo, pelo pecado. Você que se distanciou da igreja. Deus está tendo misericórdia de você. Mas guarde isso. Como foi nos dias de Noé, que Deus mandou Noé como um pregador da justiça, e Noé pregou por 100 anos, e avisou o povo. Deus tem levantado os seus arautos, Deus tem levantado os seus atalaias, para avisar que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Como Noé disse, Deus vai mandar um dilúvio. Muita gente não acreditou, até que chegou o dia. Deus disse a Noé: Noé, entre na arca, você e a sua família, entre na arca. E quando Noé entrou na arca, sabe o que diz a Bíblia? Deus fechou a porta. Oi, psiu. Deus fechou a porta. Quando Deus fechou a porta e a chuva veio, muita gente gritou à porta, bateram a porta. Noé, abra a porta. Noé, por favor, eu acredito agora. Mas já era tarde demais. Deus fechou a porta. Deus colocou um anjo lá, para que Noé não abrisse para ninguém. Havia cessado o tempo da oportunidade. Havia cessado o tempo da graça. Eu fico vendo alguns brincando com a graça. A graça de Deus tem estado sobre nós. Nós temos usufruído de um tempo da misericórdia de Deus, mas esse tempo vai acabar. Acabou para o povo da terra de Canaã, quando Deus mandou Israel matar os povos da terra prometida. Muita gente fala assim: não entendo isso, por que um Deus tão bom faz isso? Sabe o que é? Aquilo ali era o tempo do juízo agora. A Bíblia diz: já havia se enchido o cálice da ira de Deus. Aquelas nações já haviam provocado a Deus demais. O tempo da misericórdia havia cessado. Agora tinha vindo o tempo do juízo.
Sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? A mesma coisa, havia cessado o tempo da misericórdia. Uma geração perversa, uma geração adúltera, uma geração imoral. Quando Deus mandou os anjos irem a Sodoma e Gomorra, sabe o que a população de Sodoma disseram? Quando eles viram aqueles anjos bonitos, homens bonitos, elegantes, os homens da cidade disseram: ei, Ló, manda esses homens para fora, nós queremos ter eles sexualmente. Nós queremos ter relações sexuais com eles. A Bíblia diz que desde crianças até velhos estavam entre os que diziam: coloque-os para fora. Ló havia recebido os anjos na sua casa. E eles disseram: deixa eles ir. Nós queremos nos relacionar sexualmente com esses anjos. Homossexualismo. Sabe o que a Bíblia diz? Que isso é abominável aos olhos de Deus. Um homem que quer se deitar com outro homem como se fosse mulher. Deus não tolera isso. Podem ir alguns pais até as passeatas, dizendo: eu apoio meu filho, se quiser fazer o quê, né? Eu tenho que apoiar mesmo. Deus não apoia. Deus não apoia. E Deus diz mais na sua palavra: digno de morte são os que fazem. E não só quem faz, mas quem concorda. Então tome cuidado com o que você anda apoiando. Tema a Deus. Tema a Deus. Tema a Deus. Não seja louco de zombar de Deus. Porque aqueles que zombam de Deus, diz a Bíblia, Deus vai rir deles. Mas Deus não vai socorrê-los no dia da sua angústia. Os dias são maus. Já aconteceu antes. Deus vai fazer de novo. Quando olhamos para a vida de Elias, o profeta da Bíblia. Elias foi o profeta de Deus que confrontou a idolatria do seu povo. Um profeta com uma unção muito linda da parte de Deus. Alguns o denominam como profeta do fogo. Um homem com tamanha unção e autoridade espiritual, quem muitas vezes orou e Deus mandou fogo do céu. Elias, profeta. Elias também representa a igreja que vai ser arrebatada, assim como Enoque. Elias andava com Deus. Elias temia a Deus. Elias dependia de Deus. Elias pregou a sua geração, mesmo sendo ameaçado de morte por Jezabel. Um dia, a Bíblia diz que ele atravessou o Jordão e Eliseu, seu discípulo, estava com ele. Deus havia dito que levaria Elias. E aquele era o dia. E a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 2, que enquanto Elias e Eliseu conversavam, 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi arrebatado. Elias foi tomado, ainda em vida. Deus o levou. Estava ele conversando com o seu discípulo Eliseu, quando um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os uns do outro. E ele subiu ao céu num redemoinho. Oh, meus irmãos, isso vai acontecer de novo. Deus vai enviar os seus anjos por toda a terra. Ele vai separar os seus escolhidos dos que não são escolhidos. E quem são os escolhidos? São aqueles que o escolheram, que na oportunidade que tiveram não a desprezaram, não viraram as costas, mas se renderam a Jesus.
Deus virá buscar os seus. Aleluia. Qualquer dia desses, você vai procurar um irmão da igreja e não vai achar. Qualquer dia desses, se você não se arrepender dos seus pecados, não aceitar Jesus de verdade e segui-lo fielmente todos os dias. Não basta só aceitar Jesus aqui na frente e na segunda-feira negá-lo, e na terça negá-lo, e na quarta negá-lo, e no outro final de semana negá-lo. É preciso confessá-lo cada dia, diante das dificuldades ainda confessá-lo. Vai chegar um dia que aqueles que não têm sido realmente fiéis a Deus, não têm servido a Deus, têm sido como a geração daqueles que têm vivido mais para si mesmos, sem nenhum temor a Deus, vai tomar um susto, porque os jornais vão noticiar: sumiram, milhares de pessoas no mundo inteiro acabam de desaparecer. Aviões estão desgovernados, carros desgovernados, a terra está em caos, muitos desaparecidos, não se tem conta do quanto são, só se sabe que esse evento aconteceu em toda a terra, em todos os lugares, houve um número considerável de pessoas que sumiram. E qual era a característica deles? Eles andavam com Deus, eles eram como o profeta Elias, eles anunciavam Jesus, eles iam contra o sistema, eles pregavam contra a mentira, contra o engano, contra a idolatria. Eles eram um povo que dependia de Deus. Eles sumiram. Jesus virá. Jesus virá. Mateus 24, verso 36. Jesus avisou desse dia. Mateus 24, 36. Handerei kamasudehai shurdehai. Você está ouvindo aí pela internet essa palavra? Jesus está voltando. Se você está desviado, volta para Jesus enquanto é tempo. Se você desistiu de Cristo, se arrependa agora aí. É noite de arrependimento. É noite de salvação, e todo aquele que nele crê será salvo, e todo aquele que confessar o seu nome diante dos homens, e não se envergonhar dele, será salvo. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mateus 24, 36. Diz a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus quem está pregando. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias em que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá com a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, vigiai igualmente vós. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Jesus virá. Jesus virá. A sua volta é iminente. A sua volta é certa.
Ele vai cumprir a sua promessa. Ainda que alguns zombem, ainda que alguns a tenham por demorada, Ele virá. Ele virá. E o que eu devo fazer, apóstolo? Eu fecho. 2 Pedro, nós lemos 3 vezes a respeito da sua promessa. Os zombadores zombam da sua promessa, mas a sua promessa permanece firme. Ele não retarda a sua promessa, como alguns a acham demorada. Não alvoroce aqui, por favor. Feche as portas, eu não quero bagunça. Por favor. Ninguém alvoroçado. Por favor. Jesus está fazendo uma obra aqui. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu lembrá-los, como Pedro disse, deixa eu lembrá-los mais uma vez, que Ele virá. Verso 10. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. Os elementos se desintegrarão pela ação do calor, e a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejamos? E o texto responde: pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia, apresentando sua vinda. Naquele dia os céus dissolverão pelo fogo, todos os elementos ardentes se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, diga confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Sabe como é que eu estou? Confiado em sua promessa. Tem dia que não é fácil, mas eu preciso ficar firme. Passa o que passar, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus prometeu. Vamos colocar em pé. Salvador vem. Ele vai cumprir a sua promessa. Verso 14, sabe o que diz? Esforçai-vos, para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula, livres de culpa. Considerai a longanimidade do nosso Senhor. É uma oportunidade para receber a salvação. Deixa eu fazer uma pergunta hoje aqui. Escute. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se hoje a morte bater à porta da sua casa, para onde você vai? Só tem 2 lugares, viu? A reencarnação é uma mentira do diabo. Jesus nunca falou de reencarnação. Ele falou de céu e de inferno. Algumas seitas querem tirar a doutrina do inferno dos seus ensinamentos, como que dizendo, não vamos assustar as pessoas com essa doutrina. Essa doutrina é de Jesus. Essa doutrina é bíblica. Não há purgatório. Isso é mentira de Roma. Não existe purgatório, aonde o sujeito que não é tão mal para ir para o inferno, mas também não é tão bom para ir para o céu, fica num lugar intermediário, queimando por algum tempo, expurgando os seus pecados. Não existe isso na Bíblia, viu? Existe céu e existe inferno. E você está indo para o céu ou está indo para o inferno? Jesus disse, pregue o evangelho.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Só tem duas opções. Ou você crê, ou você não crê. Só tem dois caminhos. É mentira do diabo quando diz todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus diz só tem dois caminhos. Um é estreito e o outro é largo. Um leva para o céu, o outro leva para o inferno. Sabe qual é o nome do caminho que leva para o céu? O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E você ou está indo para lá, ou está indo para o inferno. Você pode ir hoje para o inferno se você quiser. Vá consciente, vá sabendo. Sabe como é que diz o texto no verso 17? Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo perder vossa segurança e cair. Estais bem informados. Tem alguém que nesse lugar hoje quer mudar de caminho? Quer mudar de destino? Quer pegar o passaporte para ir para o céu? Para entrar lá tem que estar lavado pelo sangue de Jesus. Para ir morar no céu, tem que ter o selo do Espírito Santo. Para morar lá, tem que ter Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se tem alguém aqui hoje que entende que Deus armou uma para você, Deus armou uma para te pegar para Ele. Se você entende que Deus tem sido misericordioso com você, Deus tem te tolerado nos seus pecados, e se você quer se arrepender hoje e entregar a vida para Jesus, sai do seu lugar. Não importa se você está no último lugar da fila, sai do seu lugar e vem aqui à frente entregar a vida para Jesus. Eu quero orar por você que queira fazer isso. Você que queira se arrepender hoje. Você que reconhece que está perdido, mas que quer ser salvo. Você que precisa de Jesus. Você que entende que Deus armou uma para você hoje, e você quer ser salvo, saia do lugar e vem à frente. Não importa se ainda que seja uma pessoa. Se você ouviu a palavra, o convite é: vem à frente aceitar Jesus. Se você trouxe um convidado, pergunte ao seu convidado: você quer aceitar Jesus? Aleluia. Calamacharabataia. Aleluia. Pode ficar aqui à frente. Pode subir aqui, rapaz. Pode subir aqui. Suba aqui quem está aceitando Jesus. Suba aqui. Pode ficar aqui, por favor. Tem mais alguém? Ah, eu estou com vergonha. Deus vai se envergonhar de você naquele dia. Pode vir. Fica aqui, por favor. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade. Apóstolo, mas se eu não quiser pegar essa oportunidade hoje, o problema é seu. Se você amanhã morrer sem Jesus, Deus não vai pedir o teu sangue de mim, porque eu preguei a palavra. Deus me usou como mensageiro para te avisar, para te lembrar que Jesus está voltando. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus? Corre, por favor. Seja rápido. Não fique muito demorado. Amanhã poderá ser tarde. Pode vir aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Randerei couramanasai. Para ser mais rápido, preste atenção. Você que trouxe um convidado, você que veio com alguém, pergunte o seu convidado: amigo, amiga, você quer que eu vá à frente com você? Vem agora, por favor. Vem agora. Volte, você que se desviou dos caminhos do Senhor. Apóstolo, eu posso voltar para Jesus hoje? Eu já vim tantas vezes. Enquanto você está vivo, ainda tem chance. Depois que tu morrer, não dá mais não. Volte para valer. Volte para permanecer. Volte para ficar com Jesus todos os dias. Aleluia.
Levante sua voz e adore a Deus nesse lugar. Vamos louvá-lo, vamos louvá-lo. Lemanaia Shurekai. Oh, Rabacaia Shurabaracai. Vamos adorá-lo. Aquele que é digno. Jesus está voltando. Aquele que Jesus é está voltando. Você não vai poder dizer, ninguém me avisou. o Espírito e a Você não vai poder dizer, eu não tive a oportunidade, Deus. dizem ver. Jesus está voltando. Ele vai cumprir a sua promessa. Aquele que Ele disse, cedo venho. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Se o diabo roubou a tua coroa e você se desviou, eis, Deus está te dando uma nova chance. Arrependa-se e venha para Jesus antes que seja tarde demais. Anderei Baracaia. Anderei Ramanassai. aquele que é digno. Anderei Karamanassoi. Aquele que é santo. O Espírito e a noiva dizem, O Espírito e a noiva. solte a voz, solte a voz. Dizem aquele que é digno. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não houve. Aquele que é santo. Aleluia. Oh, o Espírito e a noiva dizem, O Espírito e a aleluia. noiva. Anderei Karamanassai. Dizem Aquele que é digno, aquele que é santo, levante a voz. aquele que É digno. Aleluia. aquele que é santo. O Espírito e a noiva. Dizem Levante a voz, levante a voz, levante a voz, levante a voz. Aleluia. aquele que é digno. O nome dele é Jesus. Aquele que é santo. Ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva. Dizem Deus não nos obriga. Deus não nos força. Deus nos convida. Jesus não entra no coração de quem não o convida. Jesus não entra no coração de quem não o reconhece. Jesus não força a porta. Ele está te fazendo um convite hoje. Ele está te fazendo um convite. Você vai desprezar o convite de Deus? Ele quer te dar um presente hoje. Qual é o presente, apóstolo? Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer te dar uma esperança viva. Ele quer te dar uma nova vida hoje. Se há alguém ainda nesse lugar que precisa, que reconhece que precisa, que reconhece que é pecador e quer se arrepender, eu te faço pela última vez um convite: venha, saia do lugar, saia, em nome de Jesus, quebre as algemas do inferno, saia do lugar e venha agora, enquanto cantamos esse louvor. Levante as mãos e vamos louvá-lo com essa canção. Levante as mãos, irmão, por favor, não seja tão devagar. Levante as mãos e o levante em adoração. Levante a voz e o adore. Aquele que é digno, aquele que é digno, aquele que é digno. Vem, calma na sandarária. Aquele que é santo.
Espírito e a noiva dizem vem. Levanta as mãos e vai aplaudindo a Jesus nesse lugar. Ele Aleluia. que é digno, Aleluia. Aleluia. aquele que é santo. Amém. Vocês estão vindo para Jesus. Alguns de vocês estão se reconciliando hoje. Lembre-se da palavra que Deus colocou na minha boca para lhes entregar hoje. O diabo talvez tenha roubado a coroa que o Senhor te deu, a coroa da salvação, e você tenha saído da presença de Deus. Por favor, guarde essa coroa. Ela é tudo que você tem, é a certeza da vida eterna. Feche os olhos, diga comigo: Jesus, nessa noite eu te agradeço por esta oportunidade. Jesus, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, e nesta noite eu me arrependo, eu agarro esta oportunidade que está sendo oferecida a mim. Eu me arrependo, eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero estar entre aqueles que serão arrebatados. Eu quero estar com Enoque, com Elias, com os profetas. Eu quero estar contigo para sempre. Te peço perdão pelos meus pecados. Me humilho nessa noite. Me rendo totalmente a Ti, Jesus de Nazaré. E te confesso como meu único Senhor e único Salvador. Em nome de Jesus. Amém.